Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer à AIP e à doutora Maria Silvério, em particular, por este convite. Para a segurança social, este tipo de evento é muito importante. Nós temos necessidade, e notamos isso no dia-a-dia quando contactamos com os nossos clientes, que são contribuintes, neste caso contribuintes devedores, temos necessidade e ficamos com essa necessidade de divulgar um pouco aquilo que são as práticas em termos de recuperação de empresa, aquilo que são os instrumentos legais que existem para recuperar empresas. Muitas vezes contactam-nos clientes, empresas devedoras, que não sabem como regularizar a sua situação, que não sabem que existem instrumentos legais que possibilitam essa regularização e que, no fundo, apenas precisam de um pequeno empurrão ou uma pequena orientação para encontrar a melhor forma de conseguirem fazer face a uma situação económica que sabemos que é difícil e, ao mesmo tempo, cumprir com as suas obrigações fiscais e contributivas. Eu, a semana passada, tive a oportunidade de estar em Braga numa conferência, enfim, não um workshop, não tão mundial como se pretende hoje, mas numa conferência de apresentação de algumas nossas soluções. Eu trago uma apresentação similar, mas que eu vou correr um pouco mais depressa, até porque o meu tempo aqui é um pouco mais limitado. Eu começarei por fazer um pequeno enquadramento daquilo que é a dívida à segurança social e, portanto, aquilo que é o problema que nós temos também enquanto país e enquanto sistema de proteção social hoje em dia, e depois vou falar um pouco daquilo que são as várias hipóteses de regularização de dívida, regularização barra recuperação de dívida. Vou falar depois de dois instrumentos que existem e que eu penso que serão os mais importantes e que se enquadram dentro do programa Revitalizar. Não vou ser extensivo em relação a um novo instrumento que está por sair, que é o Sistema de Incentivos à Revitalização de Empresas, o novo CIREV. O Dr. Arsénio terá a oportunidade, dentro do IAPMEI, coordena esta área, terá a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Portanto, vou falar um pouco quais são os principais instrumentos e como é que eles podem ser utilizados, quais os benefícios e as desvantagens, que também existem algumas, de cada um deles. Eu represento, sou vice-presidente do Instituto de Gestão Financeira, portanto é o Instituto que é responsável por gerir todos os ativos da Segurança Social, desde património, 5.000 imóveis, até à dívida, que são alguns milhares de milhões de euros, e no fundo também gerimos todos os fluxos financeiros, que são cerca de 30.000 milhões de euros, dentro daquilo que é o sistema de proteção social, para pagar pensões, recebemos as contribuições das empresas, para pagar os subsídios de desemprego, que sabemos que estão agora com uma alta de 23,9% no último mês, e portanto gerimos tudo o que é ativo financeiro, imobiliário da segurança social. Em termos daquilo que é o incumprimento. O incumprimento perante a segurança social tem várias molduras, que é preciso aqui referir. Antes de mais, uma moldura civil. Quem não paga a tempo de horas irá pagar juros de mora. Neste momento circula-se a 7% ao ano. Tem um enquadramento penal que é muito importante, que não é de todo conhecido por parte dos empresários. Não pagar à segurança social, nomeadamente os 11% que dizem respeito aos trabalhadores, equivale ao indiciário de uma prática de crime de abuso de confiança e, portanto, nós temos muitos empresários que entram em situação criminal por mero desconhecimento. E depois a questão do incumprimento à segurança social também é muito pertinente na componente administrativa, isto é, uma vez existente um incumprimento perante a segurança social, há entraves administrativos a poderem concorrer a concursos públicos, a poderem obter financiamento e outros processos administrativos que, apesar de tudo, são importantes para a atividade comercial de uma empresa. Obrigado. Só para falar um pouco acerca daquilo que é a nossa prática em termos de recuperação de empresas e de dívida. Se repararem, em 2006, a componente que era recuperada em termos de dívida por via voluntária era muito reduzida à via coerciva. E aqui coerciva diz respeito a penhoras, venda de bens, a bloqueamento de contas bancárias, portanto uma via coerciva que é uma quase pré-câmara ou antecâmara de uma futura insolvência. E se em 2006 tínhamos uma componente voluntária muito curta, o que nós conseguimos foi inverter isso. E, em termos de estratégia, a Segurança Social hoje recebe cerca de 75% da sua recuperação de dívida em diálogo com o devedor, em encontro de posições e em celebração de acordos. E, portanto, neste momento, a nossa componente de cobrança de dívida via coerciva, penhoras e vendas é muito reduzida, menos que um terço. E, portanto, o que nós assistimos aqui é, efetivamente,
da nossa parte, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, uma mudança de estratégia também. Estamos a cobrar mais dívida, é verdade, mas estamos a cobrá-la de uma melhor forma. Seguinte, por favor. Só para ter aqui uma noção muito rápida da dívida que é constituída anualmente, cerca de 42 mais 16, portanto serão 58%, é recuperada através de acordo, 22% vai para a insolvência, é isso que nos preocupa e é isso que nos traz também aqui para este tipo de evento. Nós estamos com uma taxa de insolvência bastante elevada, que porventura se terá verificado com maior intensidade em 2011 e que agora tem os seus reflexos em termos de empresas, mas estamos com uma taxa de insolvência que, basicamente, podemos dizer, nos absorve 22% da dívida e, portanto, já não conseguimos recuperar, e o sistema é penalizado por isso, 22% da dívida constituída anualmente. Prescrição de 9%, não é que não haja um esforço por parte da Segurança Social de recuperar, mas, efetivamente, há empresas que não têm capacidade e não têm bens para a recuperação da dívida. E, finalmente, existe ainda uma fatia razoável, contencioso, em que há ainda uma litigância judicial dos montantes apurados e, portanto, ainda estão a ser definidos e estabelecidos. Ou seja, bottom line, a mensagem aqui importante, existe uma componente preocupante de insolvências, a dívida que é gerada, 22% dela está em insolvência, o mais provável é que não seja recuperada, enquanto que temos aqui uma grande fatia de recuperação por via de acordos. Obrigado. Portanto, isto era o que eu tinha a dizer em termos de apresentação do Instituto e daquilo que é um cumprimento à dívida. Vamos olhar aquilo que nos interessa hoje, modalidades de regularização de dívida, que quando eu digo regularização de dívida, quer dizer também recuperação da empresa, porque é isso que nos move. Não nos interessa fechar uma empresa para recuperar 1000 euros, se podemos mantê-la e recuperar todos os anos 500 ou 200 euros. Pode passar, por favor? Aqui temos, nós vamos ver estas várias modalidades de regularização uma a uma, com algumas com maior destaque, portanto eu peço para andar para a frente aqui neste slide. Temos possibilidade de recuperar empresas e recuperar dívida através de uma execução civil movida por outros credores. É uma situação rara, mas nós também podemos participar, não interessa aqui desenvolver esta questão. Podemos passar 2 slides por mais. Este aqui sim. A principal forma de regularização de dívida e de recuperação de empresas à Segurança Social é através daquilo que é o processo executivo. Ele baseia-se naquilo que é o Código de Processo e Procedimento Tributário, portanto o enquadramento legal é este. É um enquadramento legal igual ao das finanças, mas que na prática tem resultados diferentes. Isto porque a Segurança Social interpreta de forma diferente aquele código e interpreta de uma forma que é mais flexível. Aliás, uma das medidas do memorando da Troika era precisamente o fisco aproximar-se da leitura da Segurança Social e tentar haver uma flexibilização por parte do fisco das formas de acordo. Coisa que já se refletiu um pouco no Orçamento de Estado de 2012, introduziram a possibilidade de fazer acordos a qualquer altura, uma maior flexibilização dos prazos de pagamento, etc. Mas esta é a principal via de recuperação de empresas e de recuperação de dívida da Segurança Social. Nós temos neste momento cerca de 2,605 mil milhões de euros em processos de execução e mais de metade, cerca de 1,3 mil milhões de euros, estão em acordo. Portanto, sobre os outros ainda temos que agir, provavelmente irá uma grande fatia para acordo, a outra fatia será aquela componente de recuperação coerciva. Portanto, só para trás, só para vermos os resultados, nós temos cada vez conseguido melhores resultados em termos de cobrança, mas isto não quer dizer que tenha sido à custa de, e perdoem uma expressão, de espremer ou de liquidar empresas. Tem sido essencialmente à custa de um maior número de acordos, de uma maior flexibilização das formas de pagamento à Segurança Social e, portanto, vai de acordo com e adapta-se às possibilidades de liquidação e tesouraria, de liquidez e tesouraria das empresas. Portanto, temos tido maiores resultados, mas sempre na tónica correta, que é através de um diálogo e através de celebração de acordos com as empresas. Agora sim, obrigado. Neste momento, em execução fiscal, é permitido um pagamento até 120 prestações, depende do valor, mas nós temos uma grande possibilidade aqui em termos de garantia ou de isenção de garantia e temos a capacidade de ajustarmos àquilo que há. Vamos lá ver, na Segurança Social nunca se deixará de fazer um acordo por não existirem garantias. Se elas efetivamente não existem, não vamos estar aqui a inventar a roda ou a exigir algo que provavelmente o CPPT é mais duro do que a nossa interpretação, mas não se deixará de fazer um acordo por a empresa não ter nenhum imóvel e normalmente é difícil, sabemos que os bancos e as instituições financeiras
são credores voluntários, estão lá primeiro do que nós, mas não será por causa disso que deixemos de fazer uma empresa. Podemos avançar? Atualmente ainda existe uma segunda solução, que eu penso que aqui é uma solução mais virada, efetivamente, para a revitalização. É o procedimento extrajudicial de conciliação e que está a ser revisto e que o meu colega Dr. Arsénio, do IAPMEI, irá dar aqui algumas achegas em termos de atualização. Ele está a ser revisto e muito em breve sairá o quadro legal que irá implementar o novo CIREF, que é a atualização do PEC, com algumas medidas que são efetivamente necessárias. Mas este procedimento extrajudicial de conciliação, que é gerido pelo IAPMEI, é uma das principais ferramentas que podem ajudar a recuperar uma empresa. Algumas das vantagens, e se peço para o nível seguinte, eu relembro que estas apresentações estão disponíveis, portanto estes detalhes todos que eu estou a passar a correr, nós podem depois com certeza consultar com mais calma, ou depois no debate aceso fazer as questões que acharem pertinentes. Mas este procedimento tem algumas vantagens em termos de, antes de mais, não é público, isto é, a empresa reúne 50% ou mais dos seus devedores e leva-os a este procedimento. Normalmente nestes 50% ou mais estão sempre a Segurança Social e as finanças. E, portanto, não existe uma publicitação, como poderia existir, por exemplo, a nível judicial, a nível do Código de Insolvências e de Recuperação de Empresas. Os credores podem ser selecionados. É uma sede extrajudicial e, portanto, permite uma negociação diferente daquilo que se poderia passar num tribunal. No tribunal há prazos, há o juiz no meio, que ainda por cima não sei se ajuda muito, mas tem os seus prazos, os seus milhentos processos pendentes. E depois, aqui nós temos também a vantagem de ter legislação específica que nos permite uma maior dilação temporal, até 150 prestações, possibilita e há mecanismos para entrar novos investidores e assumirem parte da dívida, assumirem também parte do negócio e com alguma transparência é possível fazer uma transferência da atividade comercial. Tem algumas desvantagens, sem dúvida, para empresas com grande distribuição das suas dívidas, é difícil encontrar estes 50% e, portanto, aqui temos algumas vantagens. A atual desvantagem, que julgo, mas depois poderá ser confirmado, julgo que vai ser corrigida no novo CIREF, é que um requerimento do procedimento extrajudicial de conciliação não suspende os processos executivos. Então, o que é que nós tínhamos hoje em dia? Tínhamos empresas a tentar negociar com a Segurança Social as finanças, ao mesmo tempo eram torpedeadas, às vezes até pelos mesmos credores públicos, eram torpedeadas com a persecução das execuções fiscais. E, portanto, estavam a tentar negociar e as contas bancárias eram bloqueadas e os clientes recebiam uma notificação de penhora de crédito. Portanto, era contraproducente, não funcionava. E o PEC, como estava, efetivamente, tinha alguns problemas de funcionamento e não estava satisfatório. Nós sentíamos isto. Por outro lado, também os prazos eram muito demorados. Em média, cerca de 9 meses para conseguirmos resolver. Na Segurança Social, pelo menos a média era 9 meses para conseguirmos fechar um procedimento social de conciliação. Portanto, por aí também era inoperante. Não deixa de ser um instrumento que agora com a sua revitalização, julgamos que vai ser um instrumento essencial para recuperar empresas. Podendo passar à frente, o processamento da Segurança Social, exigimos que, se existem outros credores públicos, que eles participem também. Exigimos que haja o pagamento das contribuições a partir do tempo data do momento do requerimento, porque se uma empresa se diz viável, só é viável se conseguir pagar, se conseguir cumprir com as suas obrigações contributivas. Portanto, fazemos ali um congelamento da dívida para trás, mas exigimos que dali para a frente não seja criada nova dívida. Criamos aquilo que é um plano previsório logo no dia seguinte ao de requerimento, que vai permitir ultrapassar aquelas barreiras administrativas que eu falei lá atrás. Isto é, assim que se apresenta requerimento, os nossos processos executivos, os da Segurança Social, são suspensos com um plano provisório e é passada a declaração de situação contributiva que pode obtê-la para concorrer a concursos públicos, para obter financiamento. É necessário garantias reais com aquela ressalva que eu já referi, o plano de dívida até 150 prestações mensais, os juros vincentes, pode haver renúncia dos juros vencidos e os juros vincendos que vão vencer, que pode ter aqui um desconto consoante a garantia que for apresentada. Mais uma vez, a garantia não é obrigatória para conseguirmos um acordo. A demonstração de habilidade do plano de negócios tem que ser avaliado pelo IAPMEI, é o nosso parceiro para avaliar isso. E, portanto, este é genericamente o procedimento da Segurança Social. Votamos sempre a favor, desde que não haja nenhuma norma ilegal ou que consideremos ilegal, e, portanto, temos uma postura bastante flexível.
Avançando, por favor. Aqui eu penso que há uma resolução do Conselho de Ministros que enquadra todo o programa Revitalizar, que eu aqui não vou me debruçar, que o Dr. Sérgio provavelmente irá tocar nestes pontos. Portanto, podemos passar aqui à frente e falar de um segundo instrumento, que é um instrumento que só o próprio nome já causa alguma apreensão. Portanto, outra forma de recuperação de empresas com grandes dívidas é o processo de insolvência, que atualmente se chama processo de insolvência e recuperação de empresas. Mas, até há pouco tempo, era, em 95% dos casos, uma solução que encaminhava para a liquidação da empresa. Portanto, tem claramente algumas desvantagens em termos comerciais muito fortes, principalmente se formos compará-la em relação ao procedimento social de conciliação, ao PEC. No entanto, também se pode verificar algumas vantagens. Desde logo, passando para o slide seguinte, desde logo tem a vantagem que o PEC não tinha, isto é, suspende todos os processos executivos e, portanto, não há nenhum credor que possa criar aquilo que a Troika chama de standstill period, ou seja, um período em que ninguém pode fazer absolutamente nada e está intocável a empresa, um período no qual se vai tentar ver se aquela empresa vai para a liquidação ou se vai para a recuperação. Portanto, essa era e ainda é uma das vantagens do processo de insolvência. Claro que, em termos comerciais, um processo de insolvência tem um impacto muito forte. Os fornecedores olham duas vezes para aquela empresa, os clientes também começam a ficar preocupados com o seu abastecimento e mesmo em termos de banca e de financiamento começam a haver sérias restrições, ainda mais do que as que já existem, quando uma empresa se propõe a recuperação através do processo de insolvência. E, portanto, encontramos aqui também algumas desvantagens, principalmente quando a compararmos com o procedimento extrajudicial de conciliação. Pode avançar, e avançar também isso. Na última atualização, que entrou em vigor no dia 20 do mês passado, a última atualização do Código de Insolvências, foi enxertado aquilo que é denominado como o processo especial de revitalização, que faz parte do programa Revitalização. A Segurança Social, enfim, nós estamos a aprender. Neste momento que eu conheça, temos 1 ou 2 PERs, portanto, processos especiais de revitalização a nível nacionais, ainda se está a trilhar muito caminho, mas daquilo que têm sido os debates, nomeadamente com associações empresariais e com empresários, este parece-nos uma solução um pouco perigosa. E isto porquê? Porque do processo especial de revitalização, que tem um cariz judicial, que passa pelo tribunal, é quase que uma via verde dentro do tribunal, só pode resultar uma coisa, ou a recuperação da empresa, ou a ida imediata para a insolvência. Porquê? Porque ele entra através de uma porta que é a porta do Código de Insolvência. Portanto, é um enxerto que foi colocado dentro do Código de Insolvência, mas que, se não funcionar, ele próprio dita, se isto não funcionou, vamos logo para a insolvência. E, portanto, é uma solução um pouco arriscada para uma empresa ir na primeira tentativa ir para uma solução do processo especial de revitalização. Como eu disse, no entanto, estamos a trilhar ainda caminho, vamos ver, e provavelmente quando sair o novo CIREF, o que nós vamos ter é realmente uma maior preponderância do CIREF, que não tem um cariz judicial, não é publicitado e tem as vantagens que o PER tem. De qualquer forma, só para ter um pequeno enquadramento do que é o processo especial de revitalização, ele está dentro do CIR, como ali se refere, é o artigo 17º-A até o 17º-I, portanto pequeno, mas poderoso. Condição de acesso: o devedor tem que se encontrar numa situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente. Penso que isto não é uma condição muito difícil hoje em dia, qualquer empresa se pode dizer em situação económica difícil. Inicia-se pela vontade do devedor, que deve levar pelo menos um credor junto para fazer o requerimento do processo especial de revitalização, e a partir daí cria-se o standstill period, portanto todos os processos executivos são suspensos e cria-se ali a possibilidade de negociação e de regularização da dívida dentro daquilo que são as condições de cada um dos credores. Se o plano for aprovado por mais que 2/3, ficam vinculados o outro 1/3 também. Agora, esta ressalva, o último bullet que ali está, a não aprovação do plano, leva ao encerramento do processo e, portanto, leva de seguida para um processo de insolvência onde se
é maior ou menor a probabilidade de recuperação da empresa. E, portanto, é um processo que foi trazido agora recentemente. Ainda não existe muita prática neste procedimento, mas que, a nosso ver, a ver da Segurança Social e aquilo que tem sido a prática da Segurança Social, as vantagens que possui, acreditamos que o próximo CIREF irá possuir. E, portanto, em termos comparativos, ir por uma via judicial ou ir por uma via extrajudicial, sem dúvida preferimos a via extrajudicial. Seguinte, por favor. O posicionamento da Segurança Social, e eu aqui nestes slides fui muito rápido, quer no PER, quer no PEC, quer no CIREF, quer no processo executivo, é sempre idêntico. Isto é, tentativa de regularização dentro daquilo que são os princípios legais, dentro daquilo que é a legalidade e que permite à Segurança Social regularizar dívidas. Mas que, como eu já referi, é bastante flexível. 150 prestações, flexibilidade de garantias, renúncia de juros vencidos e possibilidade de flexibilização e negociação de juros vencentes. Podemos seguir. Eu penso que esta é a última medida que eu vou aqui referir em grande pormenor. A dação em pagamento nos últimos 2 anos tem sido uma medida também bastante utilizada pela Segurança Social em conjunto com as empresas, porque nós podemos fazer esta dação em pagamento em forma de leaseback. Isto é, há muitas situações em que as empresas têm problemas de liquidez, de tesouraria, e o que a Segurança Social está a fazer neste momento é aceitar bens em dação de cumprimento para liquidar imediatamente a dívida e reduzir drasticamente, ou se não eliminar totalmente, o serviço de dívida, o que ajuda a tesouraria, como é óbvio. Mas aceitamos esses bens, a Segurança Social não quer ser uma Remax, não quer ser aqui um grande proprietário imobiliário do país, aceitamos esses bens com cláusulas de recompra a 5, 7 anos. E, portanto, o que estamos a fazer, no fundo, é um balão de liquidez e tesouraria às empresas, redução do serviço de dívida e possibilidade para as empresas terem um novo fôlego na sua atividade económica. E, portanto, muitas vezes este instrumento pode ser complementado ou com um PEC, ou com um PER, ou com um processo de execução fiscal de pagamento do remanescente da dívida e, portanto, toda esta panóplia de soluções permite-nos aqui alguma complementariedade e permite-nos encontrar soluções, depois, caso a caso, que, se tivermos depois disponibilidade, e penso que sim, podemos debater e que já temos tido alguns casos de sucesso. Podemos avançar? As vantagens já referi, portanto, regularização imediata da dívida total ou parcial, possibilidade de recompra e é muito rápido. Em poucos dias conseguimos encontrar uma solução. Há uma avaliação feita por avaliadores da CMVM, independentes, e a partir daí, em poucos dias, se faz a escritura e se resolve o problema da empresa. Seguinte. Há uma última figura que não vale a pena, não a fazemos há 2 anos, que é pôr à venda os créditos que temos sobre as empresas. Julgamos que isto não é a melhor forma de recuperar uma empresa. A Segurança Social gosta de fazer parte da solução e não passar o problema para outros. E, portanto, a alienação de créditos é uma figura que, legalmente, embora legalmente prevista, não utilizamos já há alguns anos. Inclusivamente é da competência, neste momento, do Sr. Ministro de Solidariedade e Segurança Social. Podemos avançar? Avançar também, que não interessa. Finalmente, e aqui só para terminar no último slide, a Segurança Social tem sentido, como eu referi ao início, uma grande dificuldade por parte das empresas, primeiro em conhecer estes instrumentos legais de regularização de dívida e recuperação de empresas, em segundo, de ter acesso ao know-how e ter acesso ao conhecimento de como é que podem pôr em marcha uma destas soluções. E, portanto, dentro da Segurança Social, criámos um pequeno serviço, que denominamos SAID, em inglês SAVE, ou seja, uma solução em que servimos de intermediário. É um serviço de apoio ao investimento e à viabilização de empresas. Servimos de intermediário no sentido em que temos um portfólio de parceiros, temos um portfólio, uma base de dados de investidores que nos dizem que procuramos investimento nesta ou naquela empresa e temos, naturalmente, o nosso portfólio de devedores. E o que nós fazemos é, neste triângulo, tentamos encontrar soluções. Claro que, ao abrigo do sigilo fiscal, não pomos logo em contacto, não damos informação aos potenciais investidores das empresas que estão em dificuldades, damos genericamente, mas a partir do momento em que existe ali alguma situação, saímos da intermediação e passamos a deixar que os investidores e que os devedores falem entre si. E, portanto, estamos ali no centro de vários interesses
porque nós também temos um interesse naturalmente de recuperação da empresa e de recuperação da dívida, recuperação da empresa porque ela irá continuar a pagar contribuições e não nos irá obrigar a pagar subsídio de desemprego, é verdade seja dívida, mas também temos aqui o benefício de, no meio de uma solução, conseguir recuperar alguns dos nossos créditos. E portanto temos este serviço que já tem protocolado muitos parceiros, parceiros consultores, parceiros a nível financeiro e o outro tipo de parceiros com o know-how necessário para as empresas trilharem este caminho de recuperação com aqueles instrumentos. E, portanto, temos também aqui um serviço que pode, no fundo, servir de intermediação e servir de diálogo entre as empresas e as suas soluções. Posto isto, eu penso que este era o último slide. Pode só passar. Muito obrigado e estou aberto, naturalmente, agora para a fase seguinte de questões do debate. Obrigado.